Olá, seja bem-vindo ao curso de Fatores Humanos na Aviação Civil, CRM. Essa é a nossa 8ª aula. Nessa aula de número 8, nós vamos falar sobre o gerenciamento de equipes propriamente dito. A gente vai falar sobre o conceito de equipe, de que equipes são essas que estão surgindo hoje, e ver algumas técnicas para que o gerenciamento dessa equipe possa compor um dos pilares daquele CRM que a gente vem falando desde o início. Então, a gente vai fazer uma análise do conceito de equipe, de que tipo de equipe a gente está recebendo hoje, porque tem mudado, essa nova geração é bastante diferente daquelas gerações antigas, isso gera até um certo conflito aí entre gerações, e algumas técnicas gerenciais para que a gente possa levar essa equipe ao melhor resultado possível dentro da aviação, que é o que a gente quer aqui falando dos pilares do nosso CRM. Bom, primeira coisa, o conceito de equipe. O que é equipe? Diz aí a literatura. É um grupo de indivíduos que trabalham em conjunto a fim de atingirem metas comuns. Essa é a definição clássica de equipe, né? É formada quando dois ou mais indivíduos independentes e em interação se juntam visando a obtenção de um determinado objetivo. Também outra definição clássica de equipe. Então, equipe é dois ou mais juntos com objetivo comum interagindo entre si. Essa interação é que oferece aí um certo problema para a gente, né? Características de uma equipe. Quais são as características de uma equipe, né? Que características as equipes guardam que são comuns a todas elas, né? Propósito claro. A equipe tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito. Planejamento. A equipe tem que haver um planejamento para que haja um objetivo lá na frente. Participação de todos e cooperação. Essas são algumas das características de uma equipe. Outra, visão de todo versus das partes. Então, você tem que ter uma visão de todo, todos têm que trabalhar com essa visão de equipe e não cada um pensar em si ou pensar nas suas características ou nas suas tarefas. Não, o pensamento tem que ser comum, tem que ser o pensamento de estamos executando algo para o grupo. Comunicação é fundamental para que a gente tenha a noção de que é uma equipe, é preciso que haja comunicação. Papéis e atribuições bem definidas. Cada um tem que ter o seu papel, né, dentro da equipe, e a liderança tem que estar presente. Seja que tipo for de liderança, tem que haver liderança numa equipe. A liderança é fundamental, a gente vai falar um pouco depois sobre liderança, e a liderança é fundamental para que a equipe se mantenha assim e consiga atingir o objetivo que a gente pretende. Bom, não está fácil hoje você juntar pessoas e querer que essas características surjam. Por quê? Porque as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho atualmente chegam bem diferentes em função de toda a transformação que a sociedade tem passado daquelas pessoas que a gente recebia 20, 30 anos atrás, né? O trabalho mudou e as pessoas mudaram e as formas de relacionamento entre as pessoas também mudaram. O relacionamento das pessoas com o trabalho também mudou. E se a gente não estiver atento a isso, a gente não vai conseguir encaixar essas novas gerações naqueles padrões antigos de formação que a gente tinha. Isso é errado. É você pegar pessoas diferentes e querer colocar dentro de uma forma que funcionou para pessoas com características completamente distintas dessas que você tem agora e querer ter o mesmo resultado. Não vai funcionar, né? A gente precisa entender que hoje a gente está trabalhando com a geração Y. A geração Y está batendo as portas do mercado e está assumindo as funções do mercado. Essa é uma geração da internet, a geração que já nasceu com e-mail, é a geração que pensa numa carreira dinâmica, rápida, pensa em ascensão funcional e se não der para cima ele vai para o lado, ele vai mudar de empresa com muita velocidade e sem problema. A minha geração é uma geração completamente diferente, é a geração que entrava no emprego e se agarrava na carreira e ficava ali, e mesmo que surgisse uma oportunidade ao lado melhor, essa transição horizontal não era muito bem feita e muito bem quista, não. Havia uma desconfiança muito grande, uma dificuldade muito grande. Essa geração Y não, eles mudam rapidamente, eles estão em outra vibração, como eles mesmos dizem, né? Estão em outra vibe. A coisa funciona de maneira diferente com essa geração Y.
eles são multiprofissionais. Ele trabalha aqui, mas ele tem outras habilidades, outras competências. Eles não são aqueles funcionários de uma única carreira, como, aí me permita falar da minha geração, como é a minha geração. É o funcionário de uma única carreira que faz aquilo, faz até com excelência, mas só sabe fazer aquilo. Essa geração mais nova não. Ela é mais flexível em relação a isso, ela é multiprofissão, não tem problema com o horário, inclusive não tem problema com o espaço de trabalho. O local de trabalho é onde ela estiver. Ela está mais com o capital intelectual dela pronto para trabalhar. Então produz de casa, produz pelo smartphone, produz num coworking, não importa. Até essa noção de empresa constituída com paredes, isso foi por água abaixo com essa geração Y. A gente precisa ficar muito atento a esse tipo de pessoas que chegaram para trabalhar, porque eles têm características diferentes das nossas, por exemplo, que ocupamos hoje cargos de instrutores nas empresas, e na hora de ter um relacionamento com essas pessoas, isso pode chocar, isso pode ter algum tipo de ranhura. Outra coisa, a Web 2.0. O mundo hoje ele está incorporado no contexto digital. As empresas são empresas, as empresas estão cada vez mais se colocando no mundo digital. As pessoas hoje têm, aí as empresas, blogs, redes sociais, Twitter, Face, Wiki, enfim, todas essa infinidade de redes sociais, elas trazem uma dinâmica nova para a sociedade. O recrutamento hoje é feito através de plataformas. As entrevistas são feitas através de aplicativos. O treinamento é feito à distância. Então vejam, aquela forma tradicional de encarar a empresa, o trabalho, o treinamento, foi por água abaixo. A gente está na Web 2.0 já, saindo dela inclusive, né? Está em constante formação. E isso precisa ser observado. E hoje em dia a gente tem aí aquela figura, aquelas figuras dos coaches, que na verdade significam o seguinte, é mais orientação e menos treinamento. As pessoas elas estão mais prontas para o EAD, para o autodidatismo, para o autodesenvolvimento, elas estão abertas para uma multi-oferta de programas de capacitação, trilhas de aprendizagem. Aquele ensino tradicional, sentadinho na sala de aula, ele está deixando de existir em função da Web 2.0, em função da geração Y, e isso tende a ficar diferente. Eu não vou dizer pior nem melhor não, porque a gente não sabe para onde isso vai, mas isso tende a ficar diferente. A próxima geração, a geração Z, que já está chegando também no mercado, daqui a pouco vai estar no mercado, essa garotada vai chegar já diferente da geração Y. E como é que a gente está encarando tudo isso? O que a gente está oferecendo para essas pessoas, né? Esse é o desafio colocado para gerenciar uma equipe. Gerenciar uma equipe hoje em dia é completamente diferente do que era gerenciar uma equipe há 20 ou 30 anos atrás. É completamente diferente. As equipes, as pessoas que você tem hoje compondo as equipes estão dentro desse panorama que está aqui ao meu lado. E isso choca, principalmente aqueles instrutores muito antigos, que não tem a mente aberta. Ser velho não significa não ter mente aberta. Esse antigo que eu estou dizendo aí é antigo mesmo, arraigado aos conceitos do passado. Não, só funciona do meu jeito, sempre foi assim e vai ser assim. Tipo cacique ensinando curumim, né? Isso acabou. Esse ensino aí de cacique para curumim, ele já não existe mais. A coisa tem que ser participativa, tem que ser interativa, tem que se explicar os porquês das coisas, porque essa geração demanda isso, né? Como é que a gente está fazendo isso? A gente ainda não sabe, a gente está aprendendo a fazer tudo ao mesmo tempo agora, mas esse é um desafio que se impõe à nossa tarefa de gerenciamento de equipe, fique muito atento a isso. Bom, dentro disso surge aqui um conceito que é um conceito de sinergia. Eu já até falei de sinergia aqui nas aulas passadas, mas o que é a sinergia? A sinergia é o seguinte, nós não estamos nas ciências exatas. Se você olha essa figura aqui ao meu lado e eu te pergunto qual o resultado, você vai dizer 1 mais 1 mais 1 é igual a 3. Na verdade não é. Na verdade não é. O que vai acontecer ali é o seguinte, quando você coloca seres humanos, se fosse simplesmente ciências exatas, é claro, 1 mais 1 mais 1 vai ser sempre 3. Por quê? Porque é ciência exata, matemática, física, ponto final. Agora, vindo para as relações humanas,
Quando você coloca 3 pessoas para trabalhar juntas, nada garante que o resultado do trabalho dessas 3 pessoas vai ser o somatório do resultado do trabalho individual. Isso não é garantido. O que eu posso ter aí? Eu posso ter algumas situações aí nessa figura que está colocada. Se essas pessoas se derem muito bem, trabalharem como equipe, uma vai ensinar a outra e as deficiências de uma vai ser suprida pelo conhecimento da outra e, na verdade, o meu resultado vai ser maior que 3. Porque pessoas juntas que trabalham juntas como equipe produzem mais do que pessoas individualmente produzindo. Então o meu resultado aí pode ser maior que 3. Se essas pessoas não interagirem entre elas e simplesmente não chegarem a um acordo, eu posso ter um resultado de produção 0. Eles podem não produzir nada. E pior, se eles brigarem entre eles e quebrarem tudo que eu coloquei à disposição deles para trabalhar, eles vão me dar prejuízo, o resultado vai ser negativo. Então, o conceito de sinergia, ele diz o seguinte: o resultado da soma dos trabalhos dos indivíduos depende da interação entre eles, da comunicação, da liderança e do ambiente organizacional, entre outros fatores. Então, quando você tem uma equipe, não significa que o resultado da equipe está garantido simplesmente pelo somatório de talentos. Não. Você tem que se preocupar, obviamente, a pessoa tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade, tem que ter capacidade para fazer alguma coisa, né? Tem que estar querendo fazer alguma coisa, mas aí eu preciso que a interação entre essas pessoas funcione, eu preciso que a comunicação seja eficiente, eu preciso que a liderança exerça o seu papel e eu preciso criar um ambiente organizacional que possibilite que essas pessoas trabalhem e me deem o resultado esperado. Perceberam aí o que é sinergia? Perceberam como é difícil colocar pessoas para trabalhar e atingir o resultado? Tá. Bom, aí tem algumas ações de gerenciamento que podem ser implementadas para que essa equipe produza dentro desse conceito de sinergia. E ali eu tenho 3 formas de gerir o comportamento dessas pessoas: por competências, por conhecimento e por clima organizacional. Bora ver cada um deles aí. Por competências, o que eu posso fazer? Primeiro, eu posso ter uma política de recrutamento e de seleção focada em perfil e competência desejado. As empresas aéreas hoje fazem isso com maestria, né? Como a oferta de profissionais é grande no mercado, elas apertam a seleção para pegar realmente só os melhores ou só aqueles que eles precisam naquele momento. Uma coisa interessante de seleção de empresa aérea é o seguinte: certa vez a gente mandou para uma seleção de empresa aérea os nossos melhores alunos, todos com perfil de liderança, todos muito bons, e somente um aluno ficou. Todos os outros foram reprovados. Eu entrei em contato com o pessoal do RH, que eu conhecia na época, e falei: cara, o que houve? Eu te mandei os meus melhores, eram 7 ou 8, você só ficou com um. Ele falou: cara, você sabe como é difícil chefiar apenas líderes? Nesse momento, eu já não preciso de líderes. Eu estou precisando de pessoas que cumpram as suas tarefas sem questionar muito, porque a gente já tem muita gente com perfil de liderança dentro das equipes. Vejam que coisa interessante. Então, às vezes, a empresa não quer o melhor, ela quer um perfil adequado àquela vaga que ela tem. E esse perfil adequado necessariamente não tem a ver com ser o melhor ou o pior em outra tarefa. Entenderam aí o que eu quero dizer? Então fique atento para a seleção de empresa aérea, que é assim que funciona. Ser reprovado numa seleção não significa que você não era o melhor. Não, significa que o teu perfil não se encaixou para aquela vaga. De repente a vaga exigia menos e o teu perfil estava um pouco acima. E isso acontece. Bom, então eu posso ter práticas de recrutamento e seleção focada naquilo que eu quero, na competência que eu desejo. Eu posso ter prática de desenvolvimento profissional focada nas competências, ou seja, depois que eu contratar, eu vou treinar para que a pessoa chegue no ponto que eu quero. E eu vou ter práticas de avaliação de competência e desempenho. Ao longo da carreira eu vou avaliar, vou treinar e avaliar constantemente para que eu faça uma gestão aí por competências desse meu pessoal, dessa minha equipe. Outra forma de gerir, gestão de conhecimento. Como é que eu vou fazer? Prática de compartilhamento de conhecimento, oficinas de estágio, oficina presencial, on-the-job training na empresa ali, recebendo treinamento, comunidades de aprendizagem, ensino à distância, fundamentalmente para essa geração Y da Web 2.0, ambientes e softwares de compartilhamento de conhecimento.
Wiki, Moodle, todas essas plataformas que a gente puder disponibilizar para as pessoas estudarem, elas são ideais. Inclusive, vocês estão aqui agora numa plataforma fazendo exatamente isso, né? Fazendo um curso à distância para tentar melhorar o seu conhecimento sobre determinado assunto. Isso é que as empresas estão procurando fazer com os seus funcionários. Por último, a gestão do clima e da saúde, com políticas de gestão participativa, trabalho em equipe e aumento da autonomia dos funcionários, dos colaboradores, remuneração ou reconhecimento por incentivo, gestão do turnover, que é a troca, né, de evitar ali que eu perca muita gente e vou gerenciar isso melhor, gestão de benefícios e gestão da qualidade de vida dos trabalhadores. O que eu posso dar a essas pessoas para melhorar? O plano de saúde melhor, uma qualidade melhor de vida? O que dá para fazer em relação a isso? Vejam, esses são 3 tipos de ações recomendadas para que você, ao colocar as pessoas para trabalhar em equipe, elas se sintam confortáveis e estejam em condições de trabalhar realmente em equipe e dar o resultado. Claro, algumas dessas coisas aí são institucionais, não dizem respeito a você, que é comissário de voo, que é mecânico, que é comandante, mas como a gente está falando de uma maneira geral do gerenciamento de equipes, isso passa pelo gerenciamento de equipe da empresa, até para que você possa levar essa sugestão para a sua empresa. E se você estiver numa posição de tomada de decisão em relação a isso, você sabe o que pode ser feito, estudos apontam para isso. Para gerenciar a equipe, o que você precisa? Foco dentro dessas 3 óticas que eu coloquei agora. Foco nas competências, compartilhamento de saber, compartilhamento de conhecimento e gestão do ambiente de trabalho. Se você trabalha essas 3 óticas, se você coloca esses 3 objetivos em foco, competência, conhecimento e ambiente favorável, provavelmente a sua equipe vai trabalhar com a sinergia necessária e vai produzir aquilo que você precisa. É uma corrente, um pensamento sobre gerenciamento de equipes. Bom, a gente viu o que é a equipe, viu o quão difícil é trabalhar em equipe, viu o que é o conceito de sinergia e colocou aí algumas possibilidades para que o gerenciamento da equipe atinja o objetivo desejado. A partir de agora, a gente vai falar de resolução de conflitos, que tem a ver com gestão de equipe, que tem a ver com tomada de decisão e tem a ver com esses pilares que a gente está falando do nosso CRM. Então, resolução de conflitos é o assunto da nossa próxima aula.